Os times da NBA não deveriam apostar no futuro e aqui está o porquê. Fala galera, Mushbola aqui e eu preciso falar algo pra vocês que eu venho pensando há muito tempo e talvez esse seja o vídeo mais controverso que eu já fiz. Mas graças à magnífica e grandiosa falha miserável do Miami Heat com Damian Lillard, me desculpem torcedores do Heat, mas essa foi complicado, vocês têm que admitir. Eu finalmente tenho um contexto pra falar. É muito sinistro pra mim como as pessoas, e eu me incluo nisso até, superestimam tanto o futuro. Nesse ponto você deve estar pensando, cara, o que você tá falando? Você não é o cara que fez vídeo falando que times em tanque na verdade não são ruins? Mas esse vídeo não é direcionado aos times que estão em tanque ou que acabaram de entrar em um, porque pra mim essa é a escolha certa a se fazer. Os executivos da NBA tentam acabar com o tanque na liga, mas de verdade eu acho pior ainda os times que se mantêm na insuportável mediocridade, como ficou os Wizards, por exemplo. O meu problema aqui é com os times contenders, ou mais ou menos contenders, né, como se contra o meu Atlanta Hawks, que só de pensar na situação desse time eu já quero chorar. Mas eu lembro muito bem de como a temporada passada, antes mesmo da temporada começar, os Celtics estavam em conversas pra trocar o Jaylen Brown pelo Kevin Durant. As pessoas estavam reagindo como se fosse uma loucura. Nossa, porque os Celtics estão indo atrás do Durant? Com o Brown eles podem ganhar 10 títulos seguidos no futuro, além de já competir pra esse. Só que assim, família, só pra ver se a gente tá no mesmo papo, a gente tá falando do Kevin Durant, né? Tipo, do cara que batia de frente com o LeBron e Curry enquanto eles ainda estavam no auge, né? E ele ainda é o jogador que briga pra ser top 5, né? Assim, eu até entendo você defender uma visão de que é melhor mesmo o Brown permanecer em Boston do que trazer o KD por N motivos. Mas calma lá, gente, os Celtics também não estão malucos por se interessar no Kevin Durant. Mas eu tenho sim um problema com esse tipo de atitudes, porque na minha opinião elas são meio covardes. Cara, a gente precisa entender que esse papo de construir um time pra competir agora e ser campeão depois é meio maluquice. Você pode até pensar, mas Moisho, o que você tá falando, cara? Virou crime ter bom planejamento. Mas esse é exatamente o problema em sempre pensar no futuro. Não tem planejamento. Nesse ponto, por exemplo, os Celtics estavam completamente dependentes de o que o Tatum e Brown poderiam fazer por eles pela 5ª vez seguidas. E bom, olha como isso terminou pra eles. Aliás, lembre-se disso, já faz 5 temporadas que os Celtics entram como contenders e não mudam nada no time. Não é um time novinho como o Cavs atuais, por exemplo. E outra, quando foi que isso de time pra competir agora e daqui aos próximos 7 anos deu certo? A única vez que isso rolou mesmo sem grandes trocas foi com os Spurs do Tim Duncan. E mesmo assim, eles trabalharam no desenvolvimento de talentos jovens. Um exemplo que você pode me dar sobre times que competiram por anos e anos é os Warriors. Mas mesmo eles não tiveram medo e pegaram KD e depois pro título de 2022 trocaram pelo Wiggins. Se não todos, a grande maioria dos times campeões tem algum movimento que sobem eles de patamar de time bom para os favoritos. Dos últimos 5 campeões, em 2019 Toronto tomou vergonha na cara e trocou seu principal jogador DeMar DeRozan pelo Kawhi. 2020 Lakers trocaram pelo AD, 2021 Bucks trocaram pelo Holiday, 2022 Warriors pelo Wiggins. E em 2023, tá, não sou tão mau caráter assim pra citar o Aaron Gordon, mas os Nuggets tinham o melhor jogador da história do esporte, então eles não contam. Enfim, todos trocaram pelo menos por um cara que foi All-Star em seu respectivo time. Inclusive, por isso que eu não peso tanto mais os Celtics quanto eu pesaria se fosse um vídeo quando foram eliminados, porque finalmente fizeram uma mudança e quem sabe o Porzingis vai ser pra eles o que o Wiggins foi pro Golden State, né? Mas gente, o Heat vai com o mesmo núcleo que já se mostrou insuficiente pra ser campeão pela 5ª temporada seguida. Mas os executivos do Heat ficam nessa de, eu até queria o Dame, mas a escolha de 2029 é muito valiosa pra gente, eu confio no time que temos e só por favor, cara, para de me irritar. Dá alguma ajuda pro time e pro Ban, eu não aguento mais, mano, o time terminando toda a partida dos playoffs, parecendo que teve que correr 40 maratonas seguidas. Eu sinto muito por eu estar alterado nesse vídeo, mas é porque não dá, cara. Toda off-season tem alguma notícia tipo, Lakers não quer trocar pelo Kyle Lowry, que ainda era All-Star, porque não quer dar o THT. Isso me irrita muito, cara, tipo, tá, ok, ele talvez vire um titular no futuro, mas cara, é o Kyle Lowry. Ou melhor, era o Kyle Lowry, né? E o que mais me pega nessas trocas é que um ano depois o THT já foi trocado pelo Patrick Beverley, que também já foi trocado pelo Mo Bamba, que saiu dos Lakers pro 76ers de graça. Tipo, cara, só... Por quê? Por que vocês fazem isso? Jogador jovem é muito supervalorizado justamente porque você não sabe o que esperar dele. Mas não é pior do que um dos meus maiores inimigos, a escolha de primeiro round. Porque, cara, isso não dá. Ah, amigo, tudo bem que você pediu todo o meu time, toda a minha profundidade de elenco, mas como assim você quer minha escolha de daqui 10 anos? Você tá doido? Eu não tô divulgando também pra você gastar 5 escolhas no Rudy Gobert, né? Quem seria o maluco que faria isso? Mas, cara, se você estiver falando de alguém como Damian Lillard, não vale a pena perder o retorno imediato que ele vai causar, mesmo que seja só por 3 anos, porque você decidiu que está fechado com Daniel Smith de Cleveland, que atualmente tem 12 anos e é dono do recorde de não 1, não 2, mas 3 mapas de parkour diferentes do Roblox. Que vídeo ruim, cara. Vocês estão vendo ficar insano de camarote. Só comenta aí sua opinião, se inscreve, dá like, compartilha e até mais.